Imagine uma criança no meio de uma noite chuvosa, uma noite de tempestades. De repente a luz acaba, a casa está escura, aquela luz do corredor, do banheiro que fica acesa, apagou-se. Um trovão mais forte que o outro começa a anunciar que a coisa vai piorar, e aquele clarão prenuncia o estrondo de um raio que vai vir. E você já sabe, você está acordado já, você vê o clarão, e agora vai vir, e agora vem choro. E aí a criança acorda assustada. Ela não consegue distinguir o que é real, o que a assustou, por que ela está alterada, o que é exagero dela. Ela não consegue entender aquela situação devido às limitações do conhecimento dela, das experiências dela. Mas o seu primeiro ímpeto numa situação como essa é invocar aquele em quem ela confia e sabe que pode socorrê-la. Então, algumas crianças começam a clamar: mãe! Ou pai! Começa a chamar: papai! E antes dela repetir, o pai já está do lado da cama. Porque sabia que isso poderia acontecer. Já está do lado da cama, inclinado ao lado do filho. O pai não espera um discurso bem elaborado do filho, justificando por que ela está assustada e chamando ele. Ao mesmo tempo, o pai não impede a criança de falar, da criança falar o que ela está acontecendo ali. Eu estou assustada, o que aconteceu? E chorar. O pai não tenta também interromper a criança e explicar para ela: calma, é só um trovão. Isso é um fenômeno acústico gerado por uma expansão térmica explosiva originária da descarga elétrica devido à diferença de potencial acumulada nas nuvens. Calma, que exagerado que você é. Chorar por causa disso. Não. Ele não diz que o seu medo, que a sua insegurança é ilusória. Apenas se faz presente. Consola. Porque esse pai, o que move esse pai não é a maturidade do filho. Não é o conhecimento do filho. Mas é o relacionamento entre eles. Eu sou teu pai. Você é meu filho. Eu vou estar aqui. Agora pense quantas vezes nós tratamos a oração como se fosse uma obrigação nossa. Ou a evitamos porque não sabemos usar as palavras certas. Ou porque achamos que não merecemos, não seremos ouvidos. Eu sou muito indigno para ser ouvido. Achamos que Deus não nos ouve porque está distante, ou porque não se importa conosco. Mas isso não é apenas imaturidade, como revela que ainda nós não compreendemos quem Deus é. Quem é o nosso Pai. Em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, nós lemos que Deus, que é o Deus de toda a graça, Ele nos amou. Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo como seus filhos. Deus nos deu o seu Filho para nos salvar e nos fazer nascer de novo. Deus sustenta toda a nossa vida e para o nosso melhor desfrute, aproveitamento da vida aqui e do nosso relacionamento com Ele e com o nosso semelhante. E nisso Deus estabeleceu meios, canais regulares, onde Ele derrama dessa sua graça que nos sustenta e que nos transforma e que nos faz amadurecer. São chamadas torneiras da graça nessa série, onde Deus tem prazer em derramar o seu favor, a sua bondade aos seus filhos que o buscam. E semana passada nós vimos qual é a primeira dessa torneira: a voz de Deus, a palavra, a Bíblia, a boca de Deus. Por sua palavra, Deus se revela, se expressa, e expressa o seu coração por meio do Filho. Pela sua palavra falada, Ele cria todas as coisas, vimos isso em Gênesis 1:3, Ele recria todas as coisas, tudo se faz novo, 2 Coríntios 5:17, Ele sustenta e transforma, e a maior das maravilhas é que Deus não apenas se expressa e nos chama a ouvir a sua voz, como também Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir você. O Deus que fala também ouve. Ele se inclina, Ele quer ouvir.
e Ele está pronto para ouvir a sua voz. Deus dá ouvidos a você. E nós chamamos isso de oração. Oração. A oração não é um esforço para alcançar Deus, mas um meio de graça pelo qual nós desfrutamos de um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor como um pai. Orar é desfrutar da graça de um pai que fala e que nos ouve. E o Salmo 116, versículo 2, o Salmo foi lido inteiro aqui, os primeiros 2 versículos nos mostram que Ele se inclina, Ele inclina seus ouvidos a nós. O Salmo diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Falarei com Ele. Estávamos aqui antes no ensaio louvor comentando sobre isso. É no meio daquele tumulto, no ruído de um monte de voz, naquela barulheira que estava ontem aqui do Connect, que a gente não conseguia às vezes conversar direito. Mas Deus, Ele inclina o teu ouvido pertinho de você, eu quero te ouvir. Ele se abaixa, como o pai que vem do lado da cama do filho e se abaixa para estar perto, próximo do filho. Ele se inclina. Ele não está ouvindo, como muitas vezes as nossas conversas são, que a pessoa está falando, e tu está aqui pensando no teu cardápio, na tua agenda de amanhã, o que tu vai fazer, e tu não está nem ouvindo o que a pessoa está falando. Deus ouve o que você fala. Deus ouve. E nós não somos apenas ouvintes da palavra dele, mas filhos por meio de Cristo, que recebe o seu Espírito, e podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. Pai, meu papai, o Pai perfeito. O Pai que quer ouvir seus filhos e nos leva ao amadurecimento e fortalecimento da vida a partir do nosso relacionamento com Ele. Esse é o poder e o privilégio da oração. Lá em Hebreus, nós lemos que podemos e devemos, irmãos, fazer isso com confiança em nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Hebreus diz: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Então aqui está a verdade que precisamos redescobrir. A oração não é sobre conseguir que Deus nos ouça. A oração é sobre viver como alguém que é ouvido, e por isso fala, e por isso ora. Talvez você tenha pouca ou nenhuma vida de oração particular. E você acredita nisso. E você deseja começar. E Jesus te mostra como. Jesus ensina a orar. Hoje é dia de desfrutar dessa torneira da graça do Senhor, pela palavra que nos conduz à oração. Os discípulos de Jesus, que viam essa graça sobre a vida do Messias, Jesus orava, se retirava para orar. E os discípulos viam o quanto ele falava com o Pai, clamava, se retirava para orar. E os discípulos chegaram até ele: Senhor, e disseram: ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. E Jesus responde. Jesus mostra que a oração é um relacionamento com um Pai gracioso, que em sua graça inclina seu ouvido para nós. E por meio do Filho, nós podemos nos dirigir a Ele com confiança. Hebreus 4,16. Lucas capítulo 11, verso 2 ao 3, assim diz: Jesus então respondeu para os discípulos: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja teu nome. Venha teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-los. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Portanto, vocês que são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem.
Orar é desfrutar da graça de um Pai que fala e que nos ouve. A oração, ela começa em nossa identidade. Ela começa com um clamor: Pai. Assim como uma criança que chama pelo Pai, a nossa oração tem fundamento na convicção da nossa identidade. Deus é o bom e perfeito Pai. Provavelmente, mais de um, dois, muitos aqui tenham péssimas experiências com pais, com seus pais. Não conseguem, têm dificuldade de chamar Deus de Pai pela sua experiência paterna. Mas a sua experiência paterna ruim não é a que Deus se revela como Pai. Ele é o Pai perfeito. Ele é o bom Pai que ama e sacrifica-se pelos seus filhos, que entrega o seu filho unigênito para que ele possa ter mais filhos. Portanto, deixe Deus Pai remodelar, transformar, reconfigurar a sua mentalidade sobre paternidade. Ele é um Pai perfeito. Ele não é um patrão rabugento, não é uma autoridade inacessível, não é um Pai ausente. Por isso a nossa oração não precisa de performance religiosa, de um esforço para impressionar, para agradar. Vou falar com meu pai, eu preciso daquela postura, das palavras certas, porque senão ele já vai me dar uma bordoada aqui. Deus não é esse Pai. Uma criança inocente não precisa aprender técnicas para falar com o pai. Ela vai aprendendo as técnicas de manipular os seus pais. Isso elas aprendem rapidinho, com o seu coraçãozinho pecador, miserável que são. Elas manipulam desde esses pequenininhos lindos que estão aqui hoje, muitos bebês aqui, com um choro manipulador. Tu não está com fome, tu acabou de mamar. Tu não está sujo que eu acabei de trocar. Por que tu está chorando? Porque ele quer colo. Porque ele quer ficar só no teu colo. Ele não quer ficar na cama, então ele te manipula. Nossa, que mal isso. Começa assim. E depois ele vai te manipulando com outras formas quando vai crescendo. Porque o coração dele é feito do mesmo material que o teu e que o meu. Mas eles são lindos e fofos, mais do que você e eu. O problema é que muitos cristãos oram como se fossem estranhos, tentando uma audiência com Deus. Tentando, Deus não vai me ouvir, eu nem vou falar, e não como filhos em casa. O problema é que muitos cristãos então oram assim, mas a oração começa confirmando a nós mesmos a nossa identidade. Pai nosso, não é nem só meu. Ele tem filhos, outros filhos. Eu tenho irmãos. Pai nosso. Ele é Pai. Filhos de um Pai que é santo. Santificado seja o teu nome. Ou o texto paralelo diz: santo é teu nome. Ele é santo, ele é separado, ele é diferenciado. Ele não é um Pai comum. Ele é um Pai santo, um Pai diferenciado, que nos faz seus filhos e nos chama para essa santidade que é dele. A santidade é um louvor, é um reconhecimento aqui. Santificado seja o teu nome. Então, essa oração começa com uma convicção de identidade e com uma exaltação desse Pai. Louvado seja o teu nome santo. É alguém diferenciado, que se comunica e compartilha a sua vida conosco. E nós exaltamos a sua santidade. Também a oração de Jesus nos ensina que a oração não muda Deus, mas nos molda a Ele. Nós não oramos insistentemente para Deus mudar de ideia e satisfazer os nossos desejos. Nós não conseguimos manipular o coração de Deus com nossos choros, bardas e as nossas manias. Como os nossos filhos, amigos, funcionários, de diversas maneiras a gente faz uns com os outros. Com Deus não funciona assim. A oração não é assim, mas ele diz: venha o teu reino. Antes de pedirmos, antes de mostrarmos uma lista dos nossos desejos para o nosso reino, nós reconhecemos a sua autoridade, a sua sabedoria, a sua vontade como a melhor, porque Ele é Rei. E por isso nós pedimos: venha o teu reino, porque é o teu reino que é bom. É o teu reino que é perfeito e agradável. Não o meu reino caótico e confuso, que eu insisto em tentar ficar no governo e só gero mais problema. É o teu reino. É a vontade dele como Criador que é prioridade. Como o texto paralelo de Mateus, que foi lido aqui, nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Venha o teu reino. A nossa oração não deve ser: Deus, faça a minha vontade, Deus. Deus, eu quero muito isso, Deus. Eu sempre quis isso, Deus.
Eu sei que tu vai me dar, porque tenho fé, em nome de Jesus, e não sei o que, a gente começa a juntar tudo, achando que é nosso esforço. Não, peraí. Não, mas o texto que eu li, acabamos de ler, se eu insistir muito, Ele vai dar. Deus não vai dar pela insistência, como porque você é chato. É porque Ele é Pai. Não é esse o foco. A nossa oração deve ser: Deus, alinhe o meu coração à Tua vontade e molde a minha vida a Ti. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Muda o meu coração. A oração não muda Deus, mas molda o meu coração à vontade do Pai. E a oração muitas vezes para nós é como um reajustar de um GPS. Deus já estabeleceu o destino final. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós muitas vezes precisamos recalcular, ajustar as rotas que nós pensávamos que eram boas, porque nós ouvimos outras pessoas falarem, porque nós aprendemos assim desde criança, porque é isso que os influencers estão falando, porque eu segui os meus instintos e eu achei que esse era um caminho bom. E Deus, na oração, vai mudando nosso coração. Não era por aí, meu filho, é por aqui. A minha vontade é outra, o caminho é outro. A oração, essa conversa sincera com o Pai, reorganiza as nossas prioridades e emoções. Deus nos orienta, nos reorienta, muda as circunstâncias ou nos fortalece para sobreviver, viver em meio às circunstâncias as quais Ele não quer mudar. Você crê que Deus tem poder para mudar toda circunstância? Você crê, como nós cantamos aqui, que Deus tem todo o poder para mudar toda e qualquer circunstância? E se Ele não muda uma circunstância, é por quê? Porque Ele não quer. Não porque Ele não pode. Porque Ele tem outro interesse em nosso coração, em nos moldar, em nos aproximar, em que conheçamos sobre o Pai. Ele nos fortalece para lidar, para viver com as circunstâncias que Ele não quer mudar. Você ora mais para pedir ou para se render? As suas orações refletem os seus desejos, a lista do teu reino, ou a busca pelos desejos do reino do Pai? A oração de Jesus nos ensina quem nos sustenta. Dá-nos hoje o pão para este dia. Estas poucas palavras nos ensinam algo profundo, meus irmãos. Deus se importa com o ordinário, com o dia a dia, com a nossa rotina. Deus se importa. O pão é de cada dia. Nós não pedimos um estoque. Deus, me dá o pão até o fim do ano. Até porque não duraria. Não pedimos um estoque espiritual. Deus, me dá força nesse culto aqui para aguentar até o fim do ano. Ele vai dar força para você voltar domingo que vem, para perseverar até o fim do ano, para você amanhã dobrar teu joelho e orar. E todo dia, a força necessária para cada dia, para você perseverar até o final do ano. É a cada dia. Nós não somos e nem desenvolveremos uma autossuficiência. Esse pedido é diário. Deve nos levar a uma busca diária, a uma confiança contínua, a abandonar a ansiedade controladora, o espírito controlador que quer garantir tudo, quer garantir o que um dia talvez pode acontecer lá na frente. Então você quer ter o controle sobre todas as circunstâncias. E Deus diz: pede hoje o pão de hoje e desfruta desse pão, celebre, e amanhã você vem que eu vou dar. Qual é o pai que o filho pediu um pão, vai entregar, o peixe vai entregar uma cobra, né? Ou pedindo pão vai entregar um escorpião. Obviamente que isso aqui não é um incentivo à irresponsabilidade, à falta de planejamento das suas finanças, da sua despensa, da sua casa, mas é uma confiança constante e diária no Senhor, que não te inibe de viver, de olhar para o próximo, de ser generoso e de confiar no Senhor. A oração não é um 192 gospel, SAMU. Agora eu estou precisando, vou ligar para Deus. Hoje coisa está feia, urgência, emergência. É para o dia a dia. É um relacionamento expresso diariamente. Lembram do maná? O maná no deserto. Quando o povo saiu do Egito, uma multidão de pessoas caminhando rumo à terra que Deus prometeu, sem ter o que comer, Deus mandava uma comida que caía do céu diariamente. E Deus disse: comam o que é necessário para hoje, juntem o que é necessário hoje, não guardem para o dia seguinte.
E aqueles que não confiavam em Deus e guardavam, não, mas eu sei que eu tenho que ser fiel, confiar em Deus, mas, eu prefiro me resguardar. Eu vou pegar uns 4, 5 aqui. Amanhecia bichado, cheio de vermes. Não prestava. Confia no que Deus falou hoje. Não podia ser guardado para o dia seguinte. Deus ensinava o povo a confiar nele e a buscar cada dia, porque é um relacionamento constante com ele. Constante. Nós queremos uma segurança acumulada e Deus oferece uma dependência garantida diária. Como está a sua oração de súplica? Você só ora quando falta algo ou você aprende a depender mesmo quando tudo está bem? A oração de Jesus faz a graça fluir através de nós. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. A oração nos lembra que ainda precisamos de graça. Ainda precisamos de perdão diário. Já que eu vou todo dia com essa oração pedir o pão, também peço o perdão, que nós não somos merecedores, mas que Ele nos ama e nos perdoa nessa sua graça. E por isso também nós podemos e devemos estender perdão, liberar graça, favor imerecido. Mas aquela pessoa não merece o que eu posso oferecer para ela, o meu perdão, o meu relacionamento, a minha amizade. Ela não merece. Você merece, né? É isso, Deus nos abre os olhos. Você também não merece, mas eu amo, eu cuido, eu estendo, eu protejo, eu me relaciono. Estenda esse perdão, viva e pare de matar e morrer. A oração nos impede de viver na ilusão da autossuficiência moral. Eu faço por merecer, cada um que se vire. Eu me esforcei e cada um que se vire. Se a nossa conversa for sincera com o Pai, ela vai trabalhar na nossa amargura, ela vai trabalhar na nossa dureza, na nossa falta de perdão, nas nossas vaidades. E a nossa oração vai passar por essa confissão, reconhecendo nossos pecados, recebendo perdão e alívio e podendo estender esse perdão e alívio para outros. A oração expõe o nosso coração, trata relacionamentos e nos mantém humildes. É Deus restaurando em nós a imagem do Filho perfeito. É o Pai perfeito restaurando em nós a imagem do Filho perfeito. Você tem reconhecido as suas fraquezas diante de Deus em oração? Você tem sido compreensivo, gracioso com as fraquezas do teu irmão, do teu amigo, do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais? A oração nos sustenta e nos guarda nas batalhas e não nos deixe cair em tentação. A vida cristã, irmãos, é uma batalha contra a influência do pecado neste mundo mal, contra as tentações do adversário, Satanás, que quer desvirtuar a vontade de Deus em nós, nos confundir, contra o mundo, contra esse sistema maligno por ele conduzido. A oração é o reconhecimento desse cenário. Existe uma batalha espiritual. Não é só eu levantar, trabalhar, comer e dormir. Existe algo além do que os olhos podem ver. Existe algo maior. Isso eu preciso da proteção do Deus Criador da sua graça. É o reconhecimento desse cenário e a busca por proteção e fortalecimento. Por saber que algumas circunstâncias durante o dia não vão ser normais. São batalhas espirituais. E mesmo as que são normais, elas vão revelar coisas espirituais. Furou o pneu do carro na hora que estava saindo de casa. É o diabo. O diabo veio aqui de noite e colocou um prego bem embaixo ali do teu pneu na hora de sair. Não, pode não ser o diabo. Pode ser você mesmo, pode ser um lugar que você passou, mas isso vai revelar o quanto seu coração está próximo de Deus, irado, saindo bestemando, brigando com todo mundo, xingando, frustrado, ou sendo paciente, avisando que vai se atrasar e que aconteceu um incidente, ou chamando como é que é o nosso novo mobilidade urbana aqui em Barbosa? Rota 77, eu baixei o aplicativo do Rota 33 e ninguém vinha me buscar, era o Rota 77 que tinha que baixar, por isso que deu errado. E aí você vai da outra maneira, tranquilo, calma. Deus sabe por que isso aconteceu, Ele não perde o controle das coisas. Se é o diabo tentando te confundir, te atrapalhar, você não vai dar moral para ele. Você vai à frente disso. Ou simplesmente é um pneu furado. Mas as coisas são espirituais, as coisas normais, naturais, mas há também coisas sobrenaturais. As setas, diabo tentando botar pessoas para atrapalhar, para desvirtuar o seu caminho.
Isso é real. A comunicação, irmãos, é uma arma. Nós precisamos nos comunicar, não podemos ignorar a comunicação com Deus. A comunicação é uma arma militar. É uma arma, a arma do comando. Um soldado, um batalhão que ignora a comunicação, fica sem orientação. Fica vulnerável. E nós caímos com facilidade, nos distraímos. Andamos sem direção, sem propósito. Um soldado perdido, sem comunicação, saber para onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, se tem mais alguém que está comigo ou não tem, ou não está, eu não consigo me comunicar com o comando. Mas nós temos acesso ao comando, nós podemos nos comunicar. A oração é a nossa linha constante com o comandante, Pai, o nosso general, como cantamos ontem aqui. Como você se fortalece para a batalha diária espiritual? Ou você ignora isso? A oração é o meio de Deus para nos dar as suas dádivas. Jesus termina com essas ilustrações, uma imagem poderosa do versículo 5 ao 13. E no versículo 9 ele termina dizendo: peçam e receberão, procurem e encontrarão. O Pai está pronto para entregar diariamente aquilo que Jesus nos ensinou nesta oração. O seu cuidado, a sua proteção, a sua provisão, o seu perdão, a sua graça, a sua orientação, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nós não pedimos, nós não clamamos, nós poucos nos dirigimos ao trono da graça. E quando fazemos, chegamos já com a nossa lista dos desejos para o nosso reino. Nossos pedidos e orações, muitas vezes, quando são em tom de murmuração. Sempre comigo, por que vai acontecer comigo isso? De novo, por que eu que não ganho? Por que eu que não sou promovido? Por que é sempre eu? Por que é sempre comigo? De novo isso? Ah, não! Sabe aquela murmuração constante? É tão ruim ouvir essa ingratidão, esse descontentamento na boca de um filho. Deus é Pai. E Ele está ouvindo o que sai da nossa boca. Por isso, ore. Porque Deus te ouve e te responde. Afinal, Ele fala também. Ele te dá boas dádivas. Porque acima de tudo, como termina esse trecho, Ele nos dá o seu Espírito, como Jesus concluiu. O maior presente que Ele nos dá é Ele mesmo. Ele compartilha do seu Espírito, da sua santidade. Porque o que Cristo oferece, meus irmãos, é o que Ele é. Ele oferece vida. Ele não oferece coisas, Ele oferece uma vida. Nova vida. Que vem com novas coisas também. Por isso, oração não é um meio para se obter coisas de Deus, mas o meio para se obter de Deus. Se obter Deus. Isso que diz esse autor David Metz. Oração não é um meio para se obter coisas de Deus, mas para se obter Deus. Ele é nosso Pai. E por isso nós podemos nos relacionar com Ele. Identidade. Ele é santo. Por isso o exaltamos e adoramos a adoração que tem na oração. Ele é perfeito e agradável. Por isso nós buscamos a sua vontade. Em obediência, venha o teu reino. Ele é provedor. E por isso nós expressamos as nossas necessidades, o nosso pão diário e outras petições. Ele é misericordioso e por isso nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão. Ele é amoroso e atencioso, forte e protetor. E por isso nós pedimos a Ele por nós, por nossa família, por nossos amigos, por nossa igreja, pelo mundo em que vivemos, a nossa súplica de proteção. Oração não é apenas obediência ao mandamento de Deus, é um meio vital de recebermos a sua graça contínua para a nossa, não apenas sobrevivência, mas vivência. Não apenas sobreviver, mas viver bem com Deus. Com alegria no relacionamento com Ele. Sem oração não há relacionamento verdadeiro. Sem conversa. Vai ter apenas vislumbres, como o relacionamento de muitos pais e filhos. Ah, eu me relaciono com meu pai. Não há conversa, não há diálogo, você não sabe os desejos, os interesses do seu filho muitas vezes. Você está distante, às vezes dentro da mesma casa, mas com o coração distante. Deus quer que nosso coração esteja perto dele, conhecendo a vontade dele, e Ele moldando a nós.
Orar é desfrutar da graça de um Pai que fala, nos ouve e nos transforma. Mas quando nós vamos orar? Quando? A oração ela faz parte de um relacionamento contínuo com Deus. Por isso, o livro de Atos, que vai contar a história, é um livro histórico do início da igreja. Depois que Jesus ascende, sobe aos céus, os discípulos começam a se reunir, aquele povo todo que se converte, que fica em Jerusalém, e é uma galera, vai contar. Nós olhamos para o livro de Atos e ele não enfatiza momentos e lugares específicos. Não há, biblicamente, registros de, vai ter o culto da quarta-feira, a reunião do dia tal, no local tal, no monte tal. A igreja não enfatiza lugares específicos, a Bíblia, e nem momentos, mas diz que, Atos 1,14, que todos se reuniam em oração com um só propósito, unânimes. Buscar a Deus, buscar a transformação e expandir o reino. A Bíblia nos ensina, o único lugar que Jesus fala é quando ele vai falar, vai para o teu quarto, em secreto, orar, falando sobre oração particular. Mas a oração comunitária, não. Lá em Romanos, capítulo 12, ele nos diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Colossenses 4,12 diz: dediquem-se à oração, com a mente alerta, e o coração agradecido. Tessalonicenses 5,17. Nunca deixem de orar. Esses textos, eles não nos aconselham, não nos orientam a ficar orando somente no quarto, em secreto. Não, eu não fico orando em público, eu não faço isso porque Deus disse que eu tenho que ir no secreto, no quarto e orar. Aí quando você faz isso? Não, eu não consigo fazer isso porque minha agenda é muito apertada, mas quando eu faço, é assim que eu faço. Não é sobre isso, não é ficar no quarto o dia todo, mas manter uma postura de oração na alma. Enquanto nos entregamos totalmente às nossas tarefas e compromissos diários, em alguns momentos específicos paramos e buscamos conscientemente a Deus. No carro, no trânsito, esperando numa fila, enquanto caminhamos, antes de uma refeição, no meio de uma conversa difícil, em qualquer outra situação. Orem sempre, falem com o Pai. Mas é na oração privativa, na oração privada, que nós revelamos se o nosso relacionamento com Ele é real. Se nós valorizamos isso, ou se usamos isso apenas para que os outros pensem, ou nós mesmos nos enganemos, que temos um relacionamento com Ele. E além de a oração no privado, a oração privativa, ser uma evidência da realidade da nossa fé, a oração particular, ela é o remédio contínuo para as nossas inadequações e falta de desejo por Deus, que muitas vezes sentimos. Muitas vezes você não deseja Deus. É o título de um livro, Quando Eu Não Desejo Deus. Tem um livro assim. O autor vai tratar isso porque às vezes você não quer orar. Você não está conseguindo orar. E é na oração que Deus muda isso. John Piper escreveu isso. A oração não apenas revela o que de fato desejamos, mas é também o remédio indispensável para a nossa alma quando não desejamos Deus como deveríamos. Precisamos da oração para desejar o Pai. E o ciclo de relacionamento vai aumentando e se aprofundando. E nós vamos nos aprofundando, como diz o profeta, em águas mais profundas de intimidade com Deus. Meus irmãos, algumas considerações finais. Você tem tratado a oração como um dever ou como um privilégio, poder conversar com teu Pai? Ou nenhum nem outro, só simplesmente ignora? Eu me aproximo de Deus como um filho ou como um estranho? As minhas orações, elas revelam mais ansiedade ou confiança? Eu tenho permitido que Deus molde os meus desejos em oração? A minha vida de oração é constante ou apenas emergencial? Quando a coisa aperta, aí eu vou orar, aí eu vou buscar. Aí eu vou pedir oração. Eu estou carregando culpas, mágoas, que deveriam ser tratadas na presença de Deus? E muitas vezes é por isso que a gente não consegue orar. Depois de uma briga com o cônjuge, o que a gente tem que fazer? Vai orar, não consigo orar agora. Estou carregando uma culpa, uma ira, uma raiva,
uma falta de perdão aqui que eu não consigo nem falar com o Pai, porque eu vou chegar diante dele, amoroso, misericordioso, transformador, eu vou sair dali tendo que pedir perdão para minha esposa, então eu não vou orar. Mas é isso que Deus faz, transforma. Ou o contrário, né? Ou os dois, que é sempre necessário. Como você tem compartilhado das suas lutas de oração? Você luta sozinho ou você tem pessoas com as quais você compartilha? Pessoas com as quais você ora? Eu sei que você não vai mandar um pedido de oração lá no grupo da igreja, até porque o grupo é fechado para mensagens, mas você tem alguém que você manda uma mensagem? Pessoas mais próximas, ora por mim por isso. Ou essa semana tem uma prova, essa semana tem uma entrevista, essa semana tem uma conversa mais difícil com uma pessoa. Ora por mim, eu preciso da direção de Deus. Essa semana vai ser puxada, minha agenda está cheia, tenho compromissos, isso vai me desgastar fisicamente. Isso tende a que eu fique mais estressado, irado. Ora por mim. Ora por mim porque eu não estou conseguindo descansar. Ora por mim porque minha cabeça está agitada, eu quero estar no controle de tudo e não consigo mais dormir. Porque eu não estou confiando que Deus é quem controla as coisas e não eu. Tem alguém com que você faz isso? Tem. Para fazer. Se você não faz, é porque você não está desfrutando da próxima torneira da graça, que é a família, o corpo de Cristo. Porque Ele te dá pessoas para isso. Para lutar com você. Em oração. Porque Deus quer ouvir o clamor do seu povo. Num relacionamento constante com Ele. Eu quero aproveitar o ensejo, o oportuno momento, e dar 4 sugestões para a sua oração particular, para a sua oração privada. Crie o seu local. Encontre o seu local habitual. Eu vou voltar aqui para vocês não ficarem lendo os outros. Crie o seu local. Não porque é segredo, mas para você se concentrar no que eu estou falando. Crie o seu local de oração. Encontre um local habitual para você orar, no particular. Se você não conseguir um lugar preparado, crie um lugar na sua casa. Você deve saber que ficar do lado da cama de joelhos é mais eficiente do que ficar deitado orando. Pelo menos para mim se eu ficar orando deitado é diferente. Acho que não é só comigo que isso acontece. Levanta, procura um lugar, dobra o joelho, fique de pé, fique caminhando. Eu fico caminhando aqui às vezes, rodeando aqui que nem uma barata orando. Ore. Crie um lugar para isso. É mais eficiente isso, tem um lugar fixo. Pode ser uma mesa limpa de distrações, um cômodo na casa, um lugar ali, embaixo da escada, no balcão da cozinha. Um lugar, um espaço para você sentar ou se ajoelhar, uma luz para você fazer anotações. Ter um lugar fixo vai ajudar você na sua oração privada contínua. Vai ser como o nome daquele filme, teu quarto de guerra, ou teu canto de guerra, se você não consegue criar um quarto de guerra. Mas é o canto da batalha em oração. Tenha o teu lugarzinho para falar com o Pai, constantemente. E os demais membros da casa, respeitem esse lugar, esse momento dos indivíduos da casa. Cuidado com excessos de barulho, com invasões de privacidade que a gente precisa. Facilite, ajude a criar um momento que talvez seja o lugar lá na casa que é o lugar compartilhado para isso, onde todos oram lá naquele canto. Que bênção seria isso? Tem um mural, post-its, pedidos de oração, fotos de pessoas para orar. Não é a foto da casa dos teus sonhos que fica na geladeira, que você fica passando todo dia, né? Não, é essa casa que eu quero ter, tenho que enxergar aquilo que eu quero. Não. É aquilo por qual você vai clamar e colocar diante de Deus. Segundo, comece com a Bíblia. A oração ela é uma conversa com Deus que começa nele. Ele que tem falado conosco em sua palavra. Ele que está falando com a gente agora aqui por meio dessa palavra. George Miller, um famoso evangelista do século XIX, ele disse que por 10 anos ele começava cada dia com uma tentativa imediata de oração fervorosa e extensa. Mas muito tempo depois, ele aprendeu que as suas orações eram mais ricas e focadas quando elas eram feitas em resposta à palavra de Deus. A partir daí, Miller começou com uma breve oração, pedindo a ajuda de Deus, enquanto ele lia e buscava primeiro na Bíblia, abrir o seu ouvido para a voz de Deus, para a palavra dele, e meditando na Bíblia, então ele passava, através da disciplina da meditação, passava por seu período diário
de oração privada como uma resposta e busca aquilo que Deus falou com ele. Respondendo, clamando. Então comece ouvindo Deus. Adore. Ali tem uma sigla, o ACAS. Adore, confesse, agradeça e suplique. É o que nós vimos aqui na oração do Pai Nosso. Depois de ler e meditar na Bíblia, antes de abrir as portas para a sua oração livre, por tudo que tem rodeado os seus pensamentos, procure iniciar com o ensino de Jesus. Martinho Lutero, ele recomendou orar a partir da oração do Senhor com essa sigla ACAS, e que começa com a adoração. Santo é teu nome, tu és santo, tu és poderoso, Deus. Tu podes todas as coisas, reconheça os atributos, as características de Deus, exalte Ele, lembrando a identidade sua. Ele é o meu Pai, que é tudo isso. Depois vá para a confissão, buscando o alinhamento à vontade dEle. Depois para o agradecimento em súplica pela provisão, súplica por proteção. E adore a Deus com louvor pela verdade revelada na leitura, na palavra. Medite nas Escrituras. Por isso, então, adore a Deus com o louvor da palavra, aquilo que Deus está falando com você, daquilo que você conhece, dos atributos de Deus. Adore, fale, exalte ao Senhor, confesse os seus pecados, suas falhas, fraquezas, alinhe, agradeça a Ele pela graça e misericórdia, o perdão dEle por estar te ouvindo. E suplique por Ele, suplique por ter mais de Deus, pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja e por tudo mais. Exponha os seus desejos, exponha seus planos, exponha seus sonhos, à luz de tudo que Deus tem falado com você. Depois de ter sido direcionado pela palavra, fale para que Ele te ouça. Seus fardos, seus medos, suas expectativas, suas inquietações. Abra o coração para o teu Pai. Seja honesto, sincero, profundo. Nós já vimos que além de ser uma conversa para expor o nosso coração, é um ambiente onde Deus desenvolve e molda os nossos desejos da nossa vida. E nos alinha à vontade perfeita dEle. É na oração. A oração muda o nosso coração como nada mais pode mudar. Especialmente se nós orarmos segundo a palavra de Deus revelada. Orar como guia. Eu quero orar pela igreja. Como é que eu vou orar pela igreja? Vá para Colossenses, quando Paulo ora pela igreja, como nós vimos aqui. Senhor, ajuda a nossa igreja a amadurecer na fé, a confiar mais em Ti. Ajude a nossa igreja a transbordar em amor, ter atitudes de amor em serviço, como nós vimos aqui ontem. Mais pessoas transbordando em amor, em cuidado, para que a gente possa crescer em santidade, sermos santos, revelar o Senhor para esse mundo. Essa é uma oração moldada pelas próprias palavras de Deus. Isso é orar segundo a vontade de Deus. Os hábitos da oração particular e regular vão mudar a cada fase e ciclo da nossa vida. Vão ter momentos em que as coisas viram caos. As gestantes, mães aí que digam isso, os pais. A vida é outra, a rotina é outra. O seu tempo de devocional é diferente, seu tempo de oração, de descanso. Há momentos, eu estou na entrega de um TCC, agora está caótico. Muda as coisas. Muda a rotina, nós estamos passando por uma mudança, de uma adaptação na empresa, é virada de sistema, é tudo, é um ciclo, mas ele tem que ter fim. E dentro desse ciclo, você não pode ficar sem buscar e ouvir a Deus. Talvez você não consiga manter aquela rotina que você tinha. E você vai ter que adequar uma rotina diferente, para depois voltar ou criar novos hábitos. Mas não deixe de se relacionar com teu Pai em oração. Deus responde. Não apenas por uma insistência irritante, mas por amor. Por um amor perfeito. Por isso, clame e persevere. Não ignore a oração comunitária. Eu não vou explorar aqui hoje, mas eu darei uma outra pregação sobre a oração comunitária. Orar juntos. O poder, a graça de Deus derramada na oração comunitária. Quem estava aqui na vigília experimentou um pouco disso. Como é bom orar junto. Outro irmão orar por mim. Eu poder orar por outra pessoa. Pessoas orarem por mim. Como é bom, não ignore isso. O poder do clamor coletivo, da unanimidade na nossa oração, no nosso clamor diante do Pai. Por isso, priorize isso. Participe das vigílias como prioridade. É o evento, se nós podemos chamar assim, mais importante que nós podemos ter como igreja. Reconhecer, clamar a Deus juntos. É o único que pode mudar toda e qualquer circunstância. Está difícil. Está difícil, é por isso que nós temos mais motivos para buscar.
Não, está fácil. Então vá buscar agradecer junto por aqueles que estão difíceis também. Ore com pessoas. Ore por pessoas. Não fique fechado somente no seu mundinho. Saiba das lutas e crises de outros irmãos. E você vai ver que as suas talvez nem são tão grandes assim. Jesus não apenas nos ensina o conteúdo da oração, mas também a postura de persistência, dependência e confiança. Porque a oração não é um recurso para conseguir coisas difíceis quando eu não consigo sozinho. Tá difícil, né? Fiz tudo o que precisava, atendi todos os requisitos, agora só orando, então eu vou começar a orar. A oração não é uma obrigação pesada, a oração não é uma formalidade espiritual, não é um rito. Mas saiba que Deus não está distante. Deus não é surdo para que não possa ouvi-lo. Deus está inclinado ao justo. A oração é um encontro com o Pai, um relacionamento. É uma torneira aberta da graça de Deus para aqueles que o buscam. Oramos com perseverança porque confiamos no caráter do Pai. A oração é a torneira da graça pela qual desfrutamos de um Deus que não apenas fala conosco, mas também se inclina para nos ouvir. Orar é desfrutar da graça de um Pai que fala e que nos ouve. E para nós sermos bem práticos, nós vamos encerrar esse culto fazendo o quê? Orando. Nós vamos começar orando individualmente. Eu quero desafiar você a orar. Comece adorando o Senhor. Exalte o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele já fez. Se você não tem o hábito da oração, olhe para o ensino de Jesus. Não se constranja. Ore. Adore o Senhor. Confesse suas lutas, pecados, fraquezas, as suas limitações. Peça ajuda do Senhor nelas. Agradeça por tudo que Ele tem feito, sustentado você, sua casa, sua família. Em graça, em favor imerecido que Ele derrama. E suplique, clame por aquilo que talvez está atormentando teus pensamentos, aquilo que está te incomodando mais do que deveria, aquela chuva que você transforma em tempestade, ou aquela tempestade, realmente, a qual você não consegue sair. Suplique, faça isso agora, em oração. Feche seus olhos. Se você não quiser fazer, tudo bem, mas começamos aqui a praticar, a responder a palavra de Deus. Adore, confesse, agradeça e suplique.